Pessoal, a gente vai falar sobre os conceitos iniciais ainda de gestão de estoques, ok? Parte 3 aí do dia 1º, semana 1. São apenas 2 semanas, tá? Não se desespere. A respeito da conceituação dos tipos de classificação de materiais, julgue o seguinte item. A classificação de materiais mais comum inclui as matérias-primas, os materiais em processamento, os semi-acabados, além dos produtos acabados da empresa. A classificação mais comum é a mais comum, correto. O mais comum são essa classificação, sim. Quais são as matérias-primas, produtos de processamento, semi-acabados e acabados da empresa. Então veja, segundo o Chiavenato aí, um livro de 2005 ainda ele já falava sobre isso. A classificação de materiais mais comum é a seguinte: matérias-primas, materiais em processamento ou em vias, materiais semi-acabados, aqui eu estava até junto, separado, que agora mudou, materiais acabados ou componentes e produtos acabados. Questão 22. A classificação consiste no agrupamento de materiais de acordo com as características semelhantes. A classificação é isso? Veja, classificação contábil, vou agrupar de acordo com as contas contábeis, e as contas contábeis vão estar de acordo com as características aí semelhantes dos materiais. Exemplo, 33, 90, 30, 16 são materiais de consumo. Quais são os materiais de consumo? Materiais expediente, que são materiais de consumo. Materiais de expediente, quem são? Lápis, caneta, borracha, características semelhantes. Então, por exemplo, 33, 90, 30 refere-se a materiais de consumo, por exemplo. 44, 90, 52 referem-se a materiais aí permanentes. Então veja, classificação consiste no agrupamento de materiais de acordo com as características semelhantes, que é consumo, que é permanente. Então eu estou classificando de acordo com o agrupamento, de acordo com as características. Então a questão está correta. Veja, traz aí a abrangência e a flexibilidade novamente, mas essa minha explicação até ficou melhor aí que o que eu trouxe do livro. Questão 23. Os itens básicos iniciais do processo produtivo de uma empresa devem, sempre tem atenção especial com esse termo aqui, com essa palavrinha, ser classificados como matérias-primas, constituídas pelos insumos que iniciam o processo produtivo da empresa. Então veja, os itens básicos iniciais para o processo produtivo da empresa devem ser classificados como matérias-primas. Que elas são constituídas pelos insumos, então, que iniciam o processo produtivo da empresa. Isso aí é uma classificação, isso aí é um conceito do Alberto Chiavenato, ok? Então está correto aí. Então aqui ele vai dizer que matérias-primas constituem os insumos ou materiais básicos que ingressam no processo produtivo da organização, ou seja, os itens iniciais necessários para a produção, todos os itens iniciais para a produção. Então exatamente está trazendo aí a questão, então está correto, portanto. Questão 24. Tendo o fragmento de texto acima como referência, julgue o próximo item aí acerca de recursos de administração de materiais, acerca da administração de recursos materiais. Vamos ver aqui, você vai precisar ler ali em cima. Eita ferro. Nas organizações, os materiais utilizados são classificados de acordo com a criticidade, perecibilidade e a
periculosidade. Então, nas organizações são classificados os materiais de acordo com a criticidade XYZ. Então, olha lá, você olha lá X, Y, Z. Você acabou de assumir um almoxarifado central do teu órgão. Que horrível que foi isso. Você acabou de assumir o almoxarifado central e tem alguns itens que não podem faltar. Esses itens não estão classificados aí na classe Z aí do item que segundo a criticidade XYZ. Então, você vai utilizar essa classificação. Lá dentro, você vai verificar quais são os materiais que são perecíveis. Você vai olhar as datas, vai verificar o que? A validade desse material. Para não deixar o que? Para não deixar perder data de validade e você perder produtos. E também você vai verificar o que? Produtos de acordo com a periculosidade. Exemplo, você tem lá produtos químicos armazenados. Você, por exemplo, que tem muito aí nos cursos que eu ministro na ENAP, pessoal de Instituto Federal e de universidades federais, que o pessoal compra produtos químicos e estoca nos seus depósitos. Tem produto químico ácido ali que é altamente corrosivo. Então, eu tenho que classificar eles de acordo com essas criticidades, perecibilidade e periculosidade, sim. Não só eles, mas em outros também, mas eles também estão presentes. Veja quais são. Então, segundo o Viana aí, você vai falar os tipos de classificação. Vai ser por demanda, se o material vou precisar estocar ou não. E aqui vai estar os materiais críticos, perecíveis e os periculosos. Ok? E ainda mais, ele vai fazer a possibilidade de comprar, tipos de estocagens, dificuldade da aquisição, mercado, fornecedor, mas os mais usuais aí você vai estar utilizando sendo de acordo com materiais críticos, perecíveis e periculosos. Então a questão está correta. Abrangência, a gente já viu isso. Flexibilidade e praticidade são atributos para a classificação. São atributos? São. Uma boa classificação de materiais leva em conta esses três atributos que nós já falamos sobre eles. Ok? Lembrando, praticidade vai estar o que? Algo prático, não vir com coisas complicadas, sem ter coisas simples. Então, praticidade tem a ver com simplicidade. Simples. Flexibilidade. Vamos para a abrangência. Abrangência é eu conseguir abranger, por exemplo, aspectos físicos, contábeis e financeiros. E o flexível é o poder o quê? Pegar um aspecto físico que eu classifiquei e poder fazer ele se comunicar com o aspecto contábil ou com o aspecto financeiro. Então ele vai ser flexível aí. Então veja, flexibilidade pertence à relação entre os tipos de classificação. Abrangente trata de uma série de peculiaridades do material. E praticidade permite que haja uma classificação mais simples e prática. Ok? Ele traz algo mais rebuscado e menos didático do que eu falei aí, mas o item está certo, que realmente são os atributos para uma boa classificação de materiais aí, esses três atributos. 26. Materiais críticos, já lembra no Z. São aqueles cujo alto poder de depreciação requer menor tempo de armazenagem. Então, dentre aquelas classificações dentro dos materiais críticos, nós temos várias possibilidades aí
Dentre eles nós temos aqueles cujo alto poder de depreciação. E aí? Classificação quanto à criticidade, ele não vai ter aí alto poder de depreciação, ok? Esse alto poder de depreciação não vai ser um dos critérios que vai ser utilizado aí para classificá-lo como material crítico, ok? Então, material crítico é aquele material que de reposição específica de um equipamento ou de um grupo de equipamento iguais, cuja demanda ela não é previsível, cuja falta causa grande risco à empresa. Então, nesses aí que são classificados os materiais críticos, ok? Então, não é o poder de depreciação. Depreciação não vai estar entre os critérios que são utilizados para classificá-lo como material crítico. Questão 27. A classificação de materiais e o gerenciamento de estoques são funções usualmente exercidas pelo sistema de administração de materiais. Classificação de material, já falou demais sobre eles. Gerenciamento dos estoques, nós utilizamos alguns critérios aí para gerenciar o estoque. Já falou sobre aspectos físicos, contábeis e financeiros. Então, para gerenciar os estoques, então são sim funções usualmente exercidas aí pelo sistema de administração de materiais. Então a questão está correta. Então são funções da administração de materiais: a classificação de materiais, gerenciamento de estoques, aquisição de materiais, armazenamento, alienação de materiais e controle dos equipamentos. Então, correto, portanto. Questão 28. O gerente que adota a classificação ABC para controle do seu estoque possui uma pequena quantidade de produtos denominada classe C. Mentira. Classe ABC é utilizada aí do Wilfrido Pareto, que ele utilizou para outros estudos na área social e foi adaptado para a nossa área aí, que é a gestão de materiais, ok? Nessa área vai acontecer o que? Eu vou colocar aqui o gráfico. Ó, classe A não necessariamente e rigorosamente vão estar nesses percentuais, em torno disto, ok? Então, por exemplo, a classe A, critério aí selecionado valor, certo? Então, valor 80% dos meus itens ou os itens estocados, eu posso estar fazendo essa análise do que eu tenho em estoque, ou dos itens que estão sendo demandados, ok? Então eu posso ter essas duas curvas ABC. Primeiro, então eu vou verificar no meu estoque, o que eu tenho no meu estoque. Então eu vou pegar lá, pegar todos os itens, vamos supor que sejam 3 itens, não, vários itens, 4, e assim por diante, certo? Vou pegar esses 3 aqui como exemplo. Então aqui quantidade, vou colocar aqui quantidade, aqui valor unitário e aqui total. Então aqui total. Vamos supor que aqui seja 1, 2, 3, 4. E aqui o valor agora de cada um. 4, 3, 2, 1. Ixi, aqui não vai dar certo esses meus valores. Porque vai sair tudo a mesma coisa, que é o 4 de cima e de baixo. Então veja. Tá, mas 4, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 3, 6, 4 vezes 1, 4. Ok? Então o que eu vou fazer agora? Eu vou somá-los, vai dar 10, vai dar 20. Agora eu vou verificar em cada um desses itens aqui quanto que esse valor aqui ele representa do total. Então 4 dividido por 20, então vai dar 20%, não é isso? 20%. E assim eu vou fazendo. Aqui vai ter o acumulado. Então acumulado, então agora aí vou colocar o 20%. Vou colocar todas as porcentagens.
de todos eles. Aí eu vou fazer o que? Uma reclassificação desses itens aqui de Z para A, lá no Excel, por exemplo, do menor, aliás, do maior para o menor, ou seja, aqui em cima vai ficar a maior porcentagem. Lá, digamos que eu tenho lá os 100 itens no meu estoque, 100 itens, ok? Eu vou fazer essa classificação aqui e aí eu vou fazer o acumulado aqui. Então este daqui vou acumular, então o primeiro lá deu 20, agora o próximo 20 mais o próximo ali vai dar 25 e assim vai indo até chegar ao quê? O quê? Em torno de 80, às vezes a questão pede lá 75%. Aí quando chegou em 75%, aqueles itens primeiros ali são classificados como na curva A. Depois eu vou fazer o que? Daí eu vou fazer o que? Classe B serão 15%. Então os próximos aqui soma 15, vão ser da curva B. E por fim, só 5% vão ser da curva C. Isso aqui em relação a valores, ok? Agora, o que vai acontecer? Normalmente vai acontecer o que agora? A quantidade aproximada desse material em estoque, o primeiro aqui vai ser apenas o que? 20% dos meus bens em estoque vão ser em termos de quantidade, está nessa classificação A, depois em torno de 30% na B e por fim 50% na C. Bate isso? Bate. Exemplo, aqui, vamos supor, aqui deu 5.000 parafusos. 5.000 parafusos a 10 centavos cada um. A 10 centavos cada um, quanto que eu tenho lá? R$500 de parafuso. Certo? Eu posso ter lá um item só, por exemplo, lá eu tenho no meu depósito gêneros alimentícios, hospitalares e de material de construção, por exemplo. Hospitalar, eu vou ter lá um remédio, esse remédio pode me custar lá R$100.000. Então veja, um item custando 100.000, então certamente ele vai estar na classe A. Esse aqui, 5.000, alta quantidade, baixo valor, certamente vai estar na curva B. Então eu começo a classificar e eu classifico dessa forma aqui, justamente para eu fazer uma gestão mais apurada em cima da minha classe A, perfeito? Aqui é a curva que eu trouxe, que ela vai falar aqui, ó, itens demandados ou estocados. Aqui 20% corresponde ao que? A 80% do valor do meu estoque ou dos meus itens demandados. Agora, na C, vai ser quanto? De 80 até 15%. Então, vão estar aqui, ó, no valor na B. 95 para 100, apenas 5% aqui, ó. 5% na curva C, em termos de valores. Já em termos de quantitativos, veja que foi o B. Então aqui foi o A, aqui foi o B e aqui foi o C. Então veja, aqui foi o que? 50, tá vendo? 50. E 100. Então aqui ficou 50% dos meus itens na classe C. Então é isso que ele está trazendo aqui, beleza? Então seria isso. Voltando para a questão, então, ó, o gerente adota a classificação ABC para seu controle de estoque, possui uma pequena quantidade dos produtos na classe C. Na classe C é pequena quantidade, não é pequeno valor, ok? Então a questão está incorreta por isso. Questão penúltima, questão 29, os materiais disponíveis para armazenamento e estoque devem, olha só, tomar com esse termo, cuidado com esse termo,
Então, disponíveis para armazenamento e estoque devem ser classificados de modo a se estabelecer um processo de identificação, codificação, cadastramento e catalogação. A questão está correta. Então, quando eu vou pensar em armazená-los, eu vou pensar em classificação. Tenho que classificá-los. Ok? Então, quando eu classifico, eu vou estabelecer um processo de identificação. Que matéria que são, vou estar identificando, obviamente. Vou ter que catalogá-los, quais são os materiais que eu tenho. Vou cadastrá-los e depois vou ter de codificá-los. Isso aí são o que? Princípios básicos para uma organização no meu almoxarifado. Questão correta, portanto. Veja, segundo o Fernandes, a classificação de materiais surge por necessidade, uma vez que o aumento da industrialização e a introdução de produção em série foi necessário para que não ocorressem falhas na produção devido à inexistência ou insuficiência de peças em estoque. Só para vocês terem ideia para como é importante essa produção em série, que algumas montadoras, por exemplo, de veículos, elas permitem que outras empresas estejam inseridas dentro do seu próprio espaço. Eles cedem espaço para que ocorra ali a produção dos insumos que eles precisam para a produção do carro. Exemplo, a Pirelli, pneu. Então, o pneu coloca a empresa Pirelli, por exemplo, dentro da Fiat para que ocorra a produção e essa produção seja tempestiva e adequada de acordo com a necessidade da Fiat, de modo que eu não precise mais nem sequer do transporte. Então veja como que a industrialização ela precisa disso. Então imagine, cada peça que compõe o carro, se não tiver classificado, não tiver com material ali, tiver faltando 2, 3 parafusos para montar o motor, o que aconteceu? O carro vai ficar parado enquanto chegar essa peça, que por mais simples que seja, ela vai estar afetando aí a minha produtividade, ok? Então é um processo que tem como objetivo agrupar, então se eu vou classificar é agrupar todos os materiais com características comuns, isso aí é o normal, é o básico. Divide-se então em 4 categorias, aqui ele fala identificação, codificação, cadastramento e catalogação. Eu vejo que aqui ele traz categorias distintas das que eu ouvi ano atrás, por exemplo. Nós falamos lá do que da catalogação, no outra, aqui está faltando aqui a especificação, que ele trouxe como identificação, beleza. Lá ele foi o que? Outros termos que ele trouxe, vamos tentar lembrar? Nós temos lá, era o que? Catalogação. Depois da catalogação, nós tínhamos também o que? A simplificação. Certo? Simplificação. Nós temos também lá o que? Então aqui, ó, simplificação não tem aqui. O que mais que tinha lá que não tem aqui? Padronização. Então a simplificação, padronização, catalogação. Então esses dois aqui não estão aqui em cima, beleza? Então um pouquinho diferente aí da outra, mas também cai em prova e aí assim a gente tem que tomar cuidado aí quando ele está perdido de um ou do outro. Ok, povo? Questão certa, portanto. Então, codificação, cadastramento. Codificar são iguais, cadastramento é a especificação desse material e, por fim, a catalogação tem os dois aí, beleza? E aqui tem a identificação. Tô ficando doido, não enxerguei a identificação. A simplificação, não. Tô. Simplificação e a padronização que não tem aí, beleza? Tô ficando doido. Mas é isso aí. Questão 30. No âmbito da administração pública, a aplicação de um sistema de classificação de materiais é o que? Obrigatória. Já começa lá na compra. Quando você vai fazer a compra, você tem que saber se é material permanente ou material de consumo. Se é material permanente, você vai comprar com o que? Com a fonte 33,90,30. Se for material permanente, 44,90,52. Se você trocar isso aqui, dá um rolo danado. Não pode, tá? Dá besteira aí, ok? Então não é facultativo e sim obrigatório, beleza? Então, catalogação, olha só,
Aquela do Viana que a gente estava falando, na outra na 29, catalogação, simplificação, especificação, normalização, padronização e codificação. A gente estava falando que não tinha naquele, era essas duas aqui, beleza? Então era isso. Povo, um abraço e fiquem com Deus. Então aqui, errado, assim terminamos a nossa bateria aí do primeiro dia.